Olá, olá, olá. Hoje nós vamos começar a falar sobre relacionamento de casais, ou relacionamento do casal. Que casal é esse? Qualquer que seja ele. Hétero, afetivo, homoafetivo. Então, não interessa se é um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres. Não é nenhum impedimento para que falemos a respeito de qualquer relacionamento de casal. Lembrando-se que casal são pares, né? Um casal é um par. Então, levando em conta que o casal ele pode ser constituído de qualquer maneira. O que mais interessante, eu vou ler aqui alguma coisa de Juan Garriga. Juan Garriga é um escritor, terapeuta espanhol, que é constelador também. E ele bebe, como a grande maioria dos consteladores, nos escritos de Bert Hellinger. Mas ele já chegou a uma condição de ter suas próprias coisas escritas. E ele tem um livro que é espetacular, que é O Amor que Nos Faz Bem. Esse livro ele fala das 5 condições para o bem-estar de um casal. E hoje nós vamos falar da primeira condição. O que era um casal? O que quer dizer um casal? Por quê? O que existe? Para que se cria um casal? Ah, por amor? Também. Ah, para constituir família? Também. Mas o que é uma constituição de um casal? O relacionamento de casal, ele é um dos mais complexos. Ele é lindo, ele é importante e ele é vital para o crescimento humano. O relacionamento de casal, ele nos leva para a vida e ele é sagrado. Existe uma premissa muito importante. Quando um casal se une, eles se unem para a vida. Porque o desejo de uma vida nova, ela surge através de um casal. Porque um vive a vida dele normal, morando com pais ou não, morando sozinho. E o outro vive a vida dele normal, morando com pais ou não, sozinho, com colegas, em pensões, em qualquer que seja a forma com que ele habita nesse planeta. Quando esse casal se constitui, eles se unem para viver a vida. Que vida é essa? A vida do casal. Então, é interessante porque Bert Hellinger diz que um casal é a soma de 1 mais 1 que soma mais do que 2. É um pouco interessante, né? Agora, todo relacionamento, ele tem um ponto de vivência. Que ponto de vivência é esse? Todo relacionamento. Seja relacionamento com os pais, relacionamento com os amigos, relacionamento com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, faculdade, ou seja lá o que for, com os colegas da rua. Independente do relacionamento que você tenha, todo relacionamento tem um ponto de vivência. Que ponto esse é de vivência, ponto de vinculação? Que ponto é esse? É a intimidade.
Às vezes ela é maior e às vezes ela é menor, dependendo do seu relacionamento. Existem aqueles que têm aqueles colegas desde criança e essa vivência permanece ao longo da vida. Então, a intimidade dessas pessoas é um pouco maior do que, às vezes, um outro que você conheceu há 2, 3 anos atrás. Porque não é só dizer, mas eu sou amiga, eu sei tudo da vida dele. Sim, pode até saber tudo da vida dele que ele consegue colocar para você. Mas a vinculação que ele tem com outra pessoa que viveu com ele esses episódios é um pouco diferente. Mas todo relacionamento tem um ponto de vinculação. Só que o relacionamento de casal, ele tem 2 pontos de vinculação. E o que seria o segundo ponto? Porque o primeiro é intimidade. Todo relacionamento tem intimidade. E qual seria o segundo ponto de vinculação? É o ponto íntimo, é o ponto do sexo, da troca, pele com pele. Esse é o segundo ponto de um relacionamento de casal. A vinculação de um casal, ela é mais profunda porque existe esse ponto importante que é o ponto íntimo. Interessante, né? O ponto íntimo, o sexo, é uma vinculação a mais que se tem dentro de um relacionamento de casal. Juan Garrida escreve assim: o bom amor é reconhecido porque nele podemos ser exatamente como somos. E deixamos ser o outro exatamente como é. Porque é orientado, Porque é orientado para que o presente e para o que o futuro possa vir, em vez de nos ligar ao passado, acima de tudo. Porque produz bem-estar e satisfação. O que quer dizer isso? A gente não deve ficar preso ao passado. Quem chegou agora, uma boa tarde. A gente não deve ficar preso ao passado. Num relacionamento de casal, a gente deve, muitas das vezes, eliminar aquele relacionamento do passado da pessoa para evitar conflitos. Como assim? Cada um que chega na nossa vida tem uma vivência. Cada um que chega na nossa vida tem uma cultura. E cada um que chega na nossa vida tem um passado. Se uma das partes se liga mais ao passado do outro, a tendência é ter problemas. Mas, se eu passo a enxergar o meu companheiro, a minha companheira, como o que ela é hoje, ela é assim. E, a partir de hoje, eu vou enxergá-la assim. Não interessa o que ela fez no passado ou vivenciou no passado. Interessa num ponto que ela traz para o presente toda a história de vida. Mas existem pessoas que entram num relacionamento de casal e se ligam ao passado do outro. Quantas pessoas tiveram, quantas situações viveram, e isso não faz nenhuma mudança no hoje para frente. O relacionamento de casal, ele precisa entender que o outro é como é. Se o seu outro
é farrista e você não é, se prepara. Aceite ou não crie um relacionamento de casal. Porque a gente se adapta, mas a gente não muda. E achar que vai entrar num relacionamento de casal e buscar, dentro desse relacionamento de casal, mudar o outro, é impossível. A constelação, ela vem te trazer pressuposto para que você possa entender, muitas das vezes, a sua, ou, na verdade, o seu entendimento sobre o relacionamento do casal. Porque relacionamento de casal não é a mudança do outro pelo outro. É o outro entender o que aquele seu comportamento que ele trouxe lá de trás pode acarretar no seu relacionamento daqui para frente. Mas é o outro que vai buscar para ele, como você vai buscar para você. Esse negócio das pessoas entrarem num relacionamento de casal e achar que vai mudar o outro, isso é balela. Isso é utopia. O outro é como é. E existe, de uma pessoa que eu conheço muito, que ela diz assim: aceita que dói menos. Ou não aceita e corre e vai embora. Cada casal busca uma solução para as suas próprias famílias. Por que cada casal busca uma solução para as suas próprias famílias? Porque cada indivíduo do casal traz para aquela relação histórico do seu próprio sistema. O que dá certo no seu próprio sistema, vamos colocar em prática na nossa família. O que não deu certo no nosso próprio sistema, vamos rever ou vamos abandonar, para que nada abale o nosso objetivo de criar a nossa própria vida. O relacionamento de casal é uma construção diária e perene. Nenhum casal acorda, quer dizer, na verdade, nenhum indivíduo acorda dizendo assim: vou construir uma família com José. E vai lá: ó, José, vamos construir uma família? Ah, vamos. E tudo vai dar certo. Não. Existe um processo que hoje as pessoas mudam muito e passaram a mudar assim muito facilmente. Que processo é esse? Antigamente, falo do meu tempo e um pouco antes e até um pouco depois. A gente conhecia a pessoa e tinha alguma coisa que nos atraía nessa pessoa. Às vezes era o toque da pele, às vezes era o som da voz, às vezes era o cheiro. Uma coisa nos aproximava dessa pessoa. Aí a gente olha, desolha, pisca, despisca, dá uma pista, fica caçando a pista do outro. Isso se chama o momento pré-namoro. Aí se namora. Aí namora, na época de namorada é tudo tão gostoso. Eu queria tanto ficar o dia inteiro com ele. A gente esquece que o outro vai no banheiro, que o outro tem mau hálito quando acorda, que o outro, se não tomar banho, fede, que o outro tem várias coisas que a gente não enxerga no outro. Esquece que nós somos seres humanos e nós, se não nos cuidarmos, vamos ter todos esses requisitos de CC, de mau hálito, de bafo, de cheiro mesmo, de sujeira, de acordar de bom humor, acordar de mau humor, não gostar de ser acordado. A gente esquece, a gente acha que o outro é a oitava maravilha.
Isso enquanto se namora. Aí a gente passa um período namorando, se conhecendo. Depois, isso na minha geração, a gente fica noivo, onde se tem uma profundidade maior, um relacionamento mais próximo, uma situação de maior intimidade. E hipoteticamente, hipotético, gente, hipotético, na minha geração, o íntimo só chegava depois do casamento. Isso é hipotético. Grande maioria já praticava o sexo bem antes de casar. E os que davam certo não engravidavam, os que davam errado engravidavam. Bem, e aí se descobre, em todo esse período de conhecimento, se descobre muita coisa que a gente não conseguia enxergar no outro. Enxergar que ele deixa o sabonete no chão, enxergar que a toalha fica embolada, enxergar que ele tem chulé. Aí começa. Passa esse creminho no pé que você tá com chulé. Mas ele tinha chulé. Você que não sentiu. Todo mundo ao seu redor, quando ele tirava o sapato, que ele ia para sua casa passar o dia inteiro, e ele tirava o sapato e a meia para botar o chinelo, todo mundo percebia que ele tinha chulé. Você não. E várias coisas, várias situações. Aí você percebe que ele é uma pessoa inoportuna, porque ele fala nos momentos que não são para serem ditos nada, que ele se mete numa situação estritamente familiar sua, mas você não tinha percebido isso. E começa uma adaptação do relacionamento de casal. E hoje é assim, você conhece o cara, sai com o cara uma, duas vezes, na terceira vez vai para um motel, acha o cara maravilhoso, espetacular, o cara é o cara ou a menina, né? Gente, não estou aí dizendo que é só um homem, mas é uma menina também, espetacular, cheirosíssima, isso, tudoíssima. E ele tudoíssimo. Aí, como eu moro sozinho, você mora sozinho, vamos morar junto? E isso se resolve em 6, 8 meses. Aí vamos morar junto. Aí começa. Até então o cara saía com você nos finais de semana, bebia com os amigos socialmente e saía daquele grupinho ali, ia com você para fazer a ebulição da vida, né? Que era muito boa. Porque as pessoas hoje se unem primeiro pelo sexo, depois pela intimidade. E nessa circunstância, não se deixa ver que, se possível, bebe de segunda a segunda, se possível, passa o final de semana inteiro na rua, se possível, gasta mais das vezes até do que pode. Mas você não via isso, porque você não teve tempo suficiente para perceber o que era o outro. Mas ele sempre foi o que ele está se mostrando. E você não reconhecia isso porque você não via. Muito bem. Quando João Garriga fala, o bom amor é reconhecido porque nele podemos ser exatamente como somos, mas ele não era exatamente como é. Porque muitas das coisas em 6, 8 meses você não percebe. E deixarmos o outro ser exatamente como é, mas ele não mostrou que ele era assim. Então, não. Ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Porque comigo não é assim. Opa! E o outro lá? Ele conhecia esse seu lado de comigo não é assim?
Ou ele só conhecia o seu lado de benzinho? Faz isso pra mim. Lembrando que o passado ficou lá atrás, mas o presente, aquele presente que você viveu com ele, que hoje já é passado, você não viu essas características de ele é como ele é. E ele não viu as suas características de que você é como é. Ah, mas isso aí é uma estranheza, né? É uma estranheza, mas a gente tem que aprender com o outro. E num relacionamento de casal perfeito, ou o mais possível do perfeito, a gente tem que ter alguns pré-requisitos. E que pré-requisitos esses são? Quando a gente faz uma sociedade, que é um relacionamento, a gente tem um contrato, né? Um contrato, muitas das vezes, por escrito e tal. Mas quando a gente vai criar um relacionamento de casal, a gente precisa também fazer um contrato. Por quê? Porque um relacionamento de casal, ele tem que ser fácil e que flua sem muito esforço. Como assim? O relacionamento de casal precisa ter um contrato. Que contrato é esse? É um contrato de transparência, de honestidade, de clareza. E dentro desse contrato, você precisa mostrar para o outro o que você pode e o que você não pode. Você tem que colocar as suas condições claras e específicas. Você tem que ser honesto em todos os minutos da sua vida. E você tem que mostrar para ele o que é suportável e possível para você. E também o que não é suportável e possível para você. Da mesma maneira que ele tem que colocar para você o que é suportável e possível para ele e o que não é suportável e possível para ele. Quando as pessoas começam a se relacionar, elas esquecem muitas das vezes de mostrar o que é possível e suportável para ela. Por exemplo, encontra-se um casal heteroafetivo ou homoafetivo, cujo uma dos indivíduos tem um bichinho de estimação. Seja um lagarto, seja um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, um peixe. E um vai morar com o outro, ou o outro vai morar com um, ou decidem os dois saírem de onde estão e criar um ambiente só deles. Único, mas com a construção de cada um. Muito bem. Um não suporta bicho. Não maltrata, mas não tem afinidade. E se ele não suporta, ele tem que deixar bem claro isso. Mas se ele acha que é possível suportar aquele bicho pelo amor que ele tem pelo outro, ele precisa colocar isso. Olha, querida, olha, querido, eu não sou uma pessoa que tem uma possibilidade, uma facilidade de viver com animais.
Eu não gosto de animais na cama. Eu não gosto de animais no meu colo. Eu não gosto de animais me lambendo. Por aí vai. Ele precisa colocar isso para que o relacionamento dele seja fácil e flua sem esforço. Ele precisa da transparência. Isso é um tópico, animais de estimação. Mas existe também aqueles que são os filhinhos de papai e de mamãe. Ele sai da casa do papai e da mamãe e vai morar com alguém. Ou o papai e a mamãe ajudam a construir um universo único para os dois. Porque meu filhinho é meu filhinho. Então, essa pessoa não cresceu. Não cresceu? Não, não cresceu. E se não cresceu, quem é essa pessoa? Ela é uma pessoa imatura e que vai permitir que o papai e a mamãe entrem no relacionamento do casal. Se o outro de lá também é imaturo, pode ser que fique, que flua. Mas, se não é, se tenha a rédea da própria vida na mão, vai ser muito difícil aceitar que, além dele ter que abrir mão do próprio espaço para um outro ou uma outra, ele ainda vai ter que abrir espaço para o pai ou a mãe, e às vezes o pai e mãe. Caraca, como isso vai fluir? Com dificuldade. Por quê? Porque aquele pai e aquela mãe têm a própria vivência de casal, têm a própria intimidade de casal, têm a intimidade com aquele filho, mas não têm a intimidade ainda com aquela outra pessoa. Então o relacionamento fica meio capenga. Porque o casal já traz uma descompensação na balança. E isso é o que ocorre hoje. Ou, quando acontece isso, o que ocorre? A tendência é aquela relação que começou com todo calor, toda infusão, ela vai chegando e ela mesma vai se desgastando e ela vai se queimando dentro dela até que o fogo extingue. Mas também tem uma outra coisa que acontece num relacionamento de casal quando as pessoas não se conhecem muito bem e não jogam claro, não fazem um contrato transparente. São aqueles que fulano ganha X e ciclano ganha Y. Aí, o fulano que ganha X, a grande tendência é dizer assim, vem morar comigo. Traz as suas coisas, eu já tenho o meu apartamento montado. Opa! Vem morar comigo, eu já tenho o meu apartamento montado. O que seria para você perceber isso? Em todo momento, ele falou, venha morar comigo, ego. Eu tenho o meu ego. Se você vai ceder sempre, fica mais fácil. Mas alguém que queira ter uma relação de casal que seja fácil e que possa fluir sem esforço, tem que começar essa relação de casal abrangente.
Vamos morar juntos. O meu apartamento, ele vai ser o nosso apartamento. Vamos rever o que podemos fazer para que você também se sinta parte desse espaço. Mas a gente não se conhece muito, porque a gente vive o corre-corre da vida. As pessoas vivem numa compulsão de viver que elas não vivem, elas atropelam a vida. E o que ocorre? Eu ganho X, eu ganho 1.000, tu ganha 10.000. A grande maioria das decisões serão por você. Porque eu ganho 1.000, você ganha 10.000. E a constelação mostra o seguinte: quando um relacionamento de casal ele começa a existir e ele é efetivamente um relacionamento de casal, não existe mais o 10-1. Existe o 11. E ponto. E isso é importante. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar bem transparente no contrato que se faz para viver junto. E quando não fica, não dá certo. Por quê? Você me conheceu, você sabia que eu ganhava 1.000? Não. Você me via à noite, você ia lá em casa, minha casa arrumadinha. Mas eu que sei como eu conseguia arrumar, ou eu vivia com meu pai e minha mãe. E meu pai e minha mãe batalharam para ter aquela casa. Às vezes até uma casa muito, muito confortável. Mas eu, como eu ganho 1.000, eu não teria condição de fazer uma casa daquela. Mas você não me conhece verdadeiramente. Aí eu vou no seu apartamento, que é mais simples do que a minha casa, mas eu acho legal. Mas como é mais simples do que a minha casa, você deve ganhar uns 3. A diferença é pequena. Mas não. O seu apartamento é simples porque você prefere investir o seu dinheiro em outras coisas. Seja roupa, seja viagem, seja passeio, seja aplicação, não interessa com o que você faz. Mas eu não sei quanto você ganha, como você não sabe quanto eu ganho. E eu me visto bem, me calço bem, tô sempre com dinheiro na bolsa, vou pra balada, vou pro cinema, vou sair com as amigas, porque esse 1.000 que eu ganho me basta. Porque eu não compro comida, eu não compro, não pago luz, eu não faço nada dentro de casa. Mas você não sabe disso. Porque a gente não teve tempo ainda para se conhecer. Então, quando fazemos um contrato que não é transparente. Um contrato com várias cláusulas em branco. Porque a gente está vivendo o hoje, o agora. Temos que viver o hoje e o agora. Mas temos que viver o hoje e o agora conscientes. Olha só, querido, amado, tesão da minha vida. Eu tenho essa vida que eu tenho porque eu sou sustentada pelo meu pai e pela minha mãe. O dinheiro que eu ganho é só para mim. E às vezes ainda pego um dinheirinho com eles. E você? Ah, não, eu ganho isso porque eu tenho assim, assado, tenho aplicação, gosto de me vestir bem. Não me preocupo se eu compro um sapato de R$ 600. Isso para mim é besteira, porque eu ganho para isso. Opa! Se a pessoa gasta R$ 600 num sapato e você ganha 1.000,
A partir do momento que você for morar com ele, alguma coisa vai ficar meio desencontrada aí. Não é que as pessoas precisem se calcar na situação de o dinheiro é importante. O dinheiro é importante também. Mas as pessoas precisam entender que a partir da hora que começa um relacionamento de casal, é soma. Então, se 10 mais 1 dá 11, ok? Aí nós vamos morar numa outra casa. Não quero morar na sua casa. Se a sua casa é própria, você aluga, vende, faz o que você quiser. Porque eu não quero morar na sua casa. Vamos procurar um espaço para nós. Ok. Esse sofá seu é feio, vamos comprar um novo. Não, mas eu não vou comprar um sofá novo, porque esse sofá que eu comprei, ele é um sofá de marca, eu comprei na loja X. Você pode não gostar, mas eu gosto. Ah, mas eu queria um sofá tal. Não, mas eu não vou tirar das minhas necessidades pessoais para comprar um sofá que eu não quero. Opa. Aí começa. O sofá, eles resolvem chegar a um acordo, chegar a um acordo. Aí um leva a geladeira, o pai compra o fogão e monta um apartamento. Muito bem. Só que ele morava num apartamento em que usava esse apartamento de manhã, se arrumava, ia para o trabalho, passava o dia inteiro fora. Às vezes voltava, se arrumava, saía, ou às vezes nem retornava. Só retornava tal hora, tomava banho, dormia e no dia seguinte ia para casa, ia trabalhar. Então ele tinha um consumo, porque a gente tem que ver isso também, um consumo mensal de X de luz, um consumo mensal de X de gás, um consumo mensal de X de comida, um consumo mensal de X de qualquer que fosse essas coisas. O custo fixo dele era 1. Aí vem ela, ou vem ele, e não sai de casa sem usar o secador de cabelo. Isso é para homem e para mulher. Então, aquele X de luz vai para X mais Y, quando não é X, Y e Z. O banho que ele tomava, ou que ela tomava de meia hora, ou ele tomava de 10 minutos, de 5 minutos, se transforma em vários banhos ao dia de meia hora. E existem casais em que os dois tomam banho de meia hora. Existem casais em que os dois são realmente extremamente vaidosos. Então, o banheiro não dá espaço para todo mundo, para secar cabelo. Eu entro e você fica esse tempo todo no banheiro, mas você não viu isso, porque você não teve tempo. Você nunca parou e pensou que ele tomaria um banho de meia hora na casa dele. Porque quando você foi na casa dele para ele se arrumou rapidinho e vocês saíram. Quando ele tomou banho na sua casa, no final de semana, ele tomou um banho rapidinho e vocês saíram. Da mesma maneira que você fez na casa dele. Ou que você fazia na sua casa quando ele estava lá. Porque hoje não existe o tempo de se conhecer. Porque a fase do namoro é namoro e morar junto. Mas esse namoro e morar junto é um tempo miúdo. E você não conhece o outro. Então o seu contrato é um contrato cheio de buracos. E você acha que o seu relacionamento de casal vai ser fácil? Vai fluir sem esforço? Pode fluir, mas o sem esforço é bem comprido, bem complicado. Ele vai fluir sim, se as duas partes
sentarem e disserem assim: eu amo você como você é. E a outra parte disser: eu também amo você como você é. Mas precisamos chegar a um acordo. Que acordo é esse? Precisamos descobrir um denominador comum. Nós temos 11 para gastar, mas estamos gastando 13. Porque eu estou me endividando porque você não coopera. Ah, mas eu ganho muito pouco. Eu tenho que me vestir, calçar. Mas eu também não posso ficar com todas as despesas. Porque o relacionamento de casal é a soma de tudo, inclusive do dinheiro. Quando as pessoas percebem que eles passam de ser eu e passam para o nós, assusta se você não criou um contrato claro. Porque o outro, que tinha 10 só para si, vai ter que somar esse 10 com um do outro, fazer 11 e, hipoteticamente, tem 5,5. Porque, na verdade, a constelação mostra que quando você passa a ter um relacionamento mais profundo com alguém e decide, dentro desse relacionamento profundo, ir criar uma família, você soma. E dentro dessa soma, não tem o meu, não tem o seu, é o nosso. E tipo assim, nós temos 11, gastamos 3 de casa. Gastamos gás, luz, telefone, seja lá o que for, mais 1.000. Já são 4. Alimentação. Eu não como carne. Só como legumes e frutas e cereais. Ele come carne. Ai, que nojo. Aí o que ocorre? Vocês passam a ter uma despesa muito maior. Primeiro, eu nem sabia quanto custava nada, porque eu vivia na casa do meu pai e da minha mãe. E o dinheiro que eu ganhava, muito pouco, mas dava para eu fazer tudo que eu queria, porque eu não comprava nada. Aí tem despesa de mercado, despesa de quitanda, despesa de açougue, despesa de higiene pessoal, porque também isso pesa. Shampoo, desodorante, tudo isso entra. Ah, mas eu só uso perfume estrangeiro. Tudo bem, é um direito seu. Mas vai encaixar dentro do seu orçamento de relacionamento de casal? Tem que pensar. Aí você vai e diz assim, tá bom, a gente vai gastar mais 1.000 com tudo isso. Alimentação, limpeza, higiene pessoal. Mas não vai dar para comprar meu perfumezinho. Mês que vem você compra. Ah, mas o meu perfume está acabando. E eu também já estou enjoada dele. Da mesma maneira, o outro vai querer comprar um outro par de sapato de R$600. E aí? E somando tudo isso, somem aquilo, vamos economizar e aplicar uma sobra de dinheiro. Então, nós já temos 3, 4, 5. Vamos aplicar, nós temos 11. Vamos aplicar 3.000 mensalmente. 5 e 3, 8. Sobra quanto? Sobra 3. O que fazer desse 3? Dividir. 1,5 para cada um, que é o dinheiro que você vai ter para se sustentar durante o mês. Para quem recebia 1.000, é perfeito. Opa, tive aumento de 50%. E para quem recebia 10.000, tive uma redução drástica
no meu dinheiro em que eu posso usufruir. Porque se eu comprar um par de sapato de R$ 400, eu fico com 1.100. Será que dá? Pra botar gasolina, não sei o que, não sei das quantas. Ah, não, mas a gasolina tem que sair do dinheiro da família. Então vamos ter que tirar alguma coisa para encaixar a gasolina no dinheiro da família. Isso é o que se chama de um contrato transparente. A gente tem que saber até onde o outro vai e o outro tem que saber até onde a gente vai. Porque isso é onde está a parte do suportável e possível. Eu suporto não comprar um sapato de 3 em 3 meses. Mas é impossível para mim abrir mão do meu sapato e você comprar um perfume importado. Isso é um contrato transparente. Eu suporto a sua mãe vir aqui para limpar a casa porque você não gosta. Perfeito. Mas é impossível para mim a sua mãe achar que a cerveja que está na geladeira é desperdício de dinheiro. Eu suporto a situação de que eu não vou, e você concorda comigo que eu não vou cuidar da sua roupa. Mas é impossível, insuportável para mim, a sua mãe vir aqui 2 vezes por semana, lavar somente a sua roupa e passar e pendurar no cabide. Eu suporto ter que, muitas das vezes, abrir mão da minha individualidade, e até possível, em detrimento do seu benefício. Mas é insuportável e impossível a senhora que cuida da casa olhar para mim e dizer o que eu tenho que fazer dentro da minha casa. E por aí vai. Porque o que aconteceu? Vocês não se conheciam. O eu sou como sou e meu amor por você é como eu sou e eu vou te desejar e te ofertar como eu sou, da mesma maneira que você vai me dar você como você é. Mas só que eu não conhecia você como você é e você não me conhecia como eu sou. Então, a primeira condição para um casamento ou um relacionamento de casal, quando eu falo casamento, gente, quer dizer ir lá na igreja casar, lá no juiz e assinar, não. Casamento é aquelas pessoas que vão viver junto, independente de serem heteroafetivo ou homoafetivo, tá? Mas esse casamento, essa união de 2 pessoas num relacionamento de casal, ela precisa, e precisa mesmo, ela precisa ter toda uma clareza do que eu suporto, do que é possível, do que eu não suporto, do que o que não é possível, e de você também explicar o que você suporta, o que é possível para você, e o que você não suporta e o que é impossível para você. Porque senão ele está fadado ao final. Se você for analisar, dentro do seu relacionamento, se você tem uma faixa etária de 30 anos para menos, vamos ser menos cínicos, de uns 45 anos para menos, a rotatividade do casal é enorme. As pessoas ficam 5 anos e já estão, todos os amigos estão batendo palma. 5 anos. Bodas de algodão, sei lá, uma coisa assim. E quando tem filhos? Aí que a coisa fica mais complicada. Lembrando que relacionamento de casal é a soma de 1 mais 1, que o resultado é maior que 2.
Então, o filho, ele também está no contrato. O filho não é mais importante que o casal. E isso a constelação mostra muito, que primeiro o casal, depois os filhos. Isso é muito claro na constelação. O filho não é mais importante que o casal e o filho não pode ficar entre o casal. Ponto. Quando acontece de ter um filho, existe a necessidade de ambos somarem para cuidar daquele filho. Mas como? Com união. Porque se cair só para um lado, o relacionamento também é fadado a fenecer. Poético, né? Relacionamento fenecido. Mas é uma grande verdade. Quando uma mãe coloca um filho à frente de um marido, acima de um marido, acima de si mesmo, o relacionamento de casal fica capenga. Da mesma maneira, quando um pai coloca um filho ou os filhos acima de si mesmo, acima do seu relacionamento com a sua companheira. O relacionamento de casal, ele precisa ser blindado para que outro possa entrar nesse relacionamento, mas sabendo que o relacionamento do casal é indissolúvel. Primeiro o casal, depois os filhos. Existem aqueles casos, e alguém, sempre a gente conhece, em que os filhos, e eu conheço na minha família, filhos que dormiam com os pais até 8, 9, 10 anos, na mesma cama ou no mesmo quarto. Cadê a prioridade do casal em relação ao filho? Quando se tem um quarto só, um quarto, sala e cozinha, essas crianças vão dormir no quarto, é complicado. Muito complicado. Porque as crianças crescem. E os ruídos passam a ter outras conotações na cabeça deles. Então, a individualidade, a intimidade e a parte íntima daquele casal vai se diluindo. Ah, mas ele não dorme se ele não ficar aqui comigo na cama. Dorme sim. Bota ele lá na cama dele. Primeiro dia não dorme, segundo dia não dorme, terceiro dia você vai levantar 500 vezes para botar lá, mas vai botar. Mas vai chegar o dia que, quando você colocar, ele vai entender que é ali, que é o lugar dele. Ah, eu deixo ele dormir na minha cama, depois eu coloco ele na cama dele. Tá errado. A cama, ela é chamada de cama de casal. Antigamente, hoje não, hoje tem Queen e King, né? Mas antigamente tinha só 3 tamanhos de colchão. O de solteiro, o de viúva, ou de viúvo, e o de casal. E ponto. O de casal era do casal, não era dos filhos. Mas as pessoas colocam os filhos para dormir junto com eles porque é prático, é tranquilo. Dá menos trabalho, né? Dá muito trabalho. Ensinar o filho que tem que dormir lá no quarto dele. E às vezes leva o filho para dormir lá e quando vai ver, dormiu a noite inteira. Lá no chão, junto com o filho. E o marido ou a esposa fica lá dormindo sozinho. Está errado também. Dentro da constelação familiar, o relacionamento de casal é de 2. O homem é a mulher, o homem é um homem, a mulher é a mulher.
Não é de 3, não é de 4, não é de 5. Casal são 2 indivíduos. E o relacionamento de casal é para 2 indivíduos. A família, que é constituída dentro dessa célula do casal, ela soma mais do que 2. Mas isso não pode ser mudado dentro do relacionamento do casal. Porque senão, esse relacionamento não será fácil e não vai fluir sem esforço. Acontece de muitas das vezes as pessoas se olharem e já não se reconhecerem como amados. São companheiros de vida. Gente, antigamente tinha uns casaizinhos bem velhinhos que andavam de mão dada na rua. Que os filhos, muitas das vezes, filhos adultos, às vezes até pais ou avós, fragavam os pais dando um beijinho, tocando um beijinho escondido. Era a vida deles. Existem casos que a vida do casal é tão íntima que no falecimento de um, o outro logo vai embora. E relacionamento de casal ou não, ele tem um prazo, ele é fadado a terminar. Mas o relacionamento de casal bom, saudável, ele só termina quando um vai embora para o mundo espiritual. Não por falta, assim, ele vai embora no sentido de que faleceu. E muitas das vezes, o outro passa um tempinho e também se despede. Porque o mundo deles, o relacionamento deles, era tão fechado, tão blindado, tão deles, que simplesmente o outro não consegue ficar sozinho. Mas isso é caso raro, porque hoje as pessoas não se conhecem. Antigamente se namorava 10, 12 anos. E 10, 12 anos ainda era, para algumas famílias, muito pouco. Antigamente, as famílias incentivavam as filhas a fazer seu próprio enxoval. E a mãe dizia, você só vai casar quando você tiver um enxoval pronto. E a família do rapaz incentivava o rapaz a construir a casa dele. Então, a menina construía todo um enxoval, cama, mesa e banho. E ele construía todas as coisas que tinham dentro de casa. Quando os dois trabalhavam, eles somavam e compravam. Primeiro compravam um armário, os móveis de quarto, e ficava desmontado. Depois compravam a geladeira, o fogão, a mesa, o sofá e as outras coisas, os talheres, os garfos, porque antigamente não tinha lista de casamento. Dava-se o que se queria. Então, quando veio o boom da panela de pressão, muita gente ganhou 5, 6 panelas de pressão no casamento. Liquidificador, todo mundo ganhava um liquidificador no mínimo. Batedeira alguns ganhavam, outros não. Não era uma coisa tão usual. Panela, copos, pratos e garfos e facas se ganhava balde. Raramente se ganhava roupa de cama, raramente se ganhava roupa de banho, porque isso a moça fazia. Raramente tinha aquilo de
deixar a lista e alguém dar um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar louça. Hoje em dia, não. As pessoas fazem chá de casa nova, começando por aí. Vamos fazer um chá de casa nova. Aí faz aquele chá de casa nova, em que os amigos e os familiares compram o máximo que pode daquela chá de casa nova. Compram panela, compram pratos, compram panos de prato, toalhas e coisas mais. E existe ainda o chá de casa nova, em que você vai comprar arroz, feijão, farinha, essas coisas. É o chá de casa nova. Aí, eles decidem oficializar o relacionamento. Mas se conhecem pouco. Mas não sabem o possível, o suportável, nem o insuportável, nem o impossível. Tá bom. Aí resolvem oficializar essa relação. Alguns vão ao juiz e fazem uma união estável, outros não fazem nem isso. E vão morar juntos e apresentam a casa os familiares. Mas tem o chá de panela. Porque é assim, tem o chá de casa nova, tem o chá de panela e tem a lista de casamento, quando isso se propaga para um casamento. Mas tem muito chá de panela, que eles vão morar juntos, que coloca a lista em loja. E a coisa de dar lista em loja, eu não sou contra não, a vida está tão corrida, mas você precisa pedir uma televisão de 60 polegadas? Você precisa pedir uma geladeira 440 invertida? Você precisa pedir um fogão de 5 bocas com 2 fornos? Você nem cozinha. Mas é isso que passa. Então, eu não me revelei para você como você não se revelou para mim. Como a nossa relação será fácil e vai fluir sem muito esforço. Existem aqueles casamentos, eu conheci um casamento, eu fui a um casamento que foi espetáculo, gente. Foi um espetáculo. Só para ter noção, a recepção foi no café do Teatro Municipal. Se durou 2 anos, foi muito. Agora, os presentes foram maravilhosos. A lembrança foi lembrança de prata, porta-joia de prata. Alguém pagou. Mas eles se conheciam? Ou eles estavam vivendo um sonho de ter uma casa, de ter uma liberdade que talvez não a família tivesse no sentido de impedir, mas uma liberdade moral para não atritar com pai, mães e avós? E não foram transparentes. Conheço vários casamentos que estão indo para o calabouço, porque eu cresço e você não cresce, então agora eu quero mandar em você. Ou eu quero pré-determinar o que você pode fazer. Ou eu vou me dedicar excessivamente ao meu trabalho. E a minha família construída fica em segundo plano. E o meu relacionamento de casal fica delegado ao quanto tempo eu tiver de sobra. Porque quando eu estou disponível, eu vou cuidar e dar atenção aos filhos do nosso casamento, ou da nossa união, ou do nosso relacionamento. O relacionamento familiar é importantíssimo,
Mas o relacionamento do casal é infinitamente maior. Porque se o relacionamento do casal é sólido, a família é sólida. Pense bem, gente. Eu acho casar maravilhoso. Casei 2 vezes. Não foram tão bons assim, mas foi bom casar. Hoje, se eu tivesse um doido aí, que tivesse com as condições que eu acho que sejam interessantes para mim, e eu sou bem transparente de colocar o que eu quero para um companheiro, eu casaria de novo. Eu não tenho filhos, porque meus filhos são adultos, então eu não tenho filhos comigo, então não tenho problema. Eu não tenho bicho, pelo menos agora. E eu acho que seria interessante, seria bem confortável, porque eu tenho alguns pré-requisitos. Eu trabalho da onde tiver que trabalhar. Eu posso viajar quando tiver que viajar. Então, se eu tivesse um outro doido que tivesse as mesmas coisas que eu, para que nosso relacionamento de casal fosse fácil e que fluísse sem esforço, eu casaria. Porque é muito bom você ter uma outra pessoa na sua vida. É muito bom você dividir o seu dia a dia. É muito bom você colocar para o outro assim, ai, eu não estou suportando isso na minha vida, meu trabalho está uma bomba, estou com vontade de largar. E o outro dizer para você, pensa bem, mas se você largar, é possível suportar você dentro de casa um tempo. É possível que a gente possa aplicar o seu dinheiro e a gente possa continuar vivendo bem. Isso é interessante pra caramba. Mas eu te garanto que eu ia ser bem doida também. Eu ia perder pouco tempo. Porque eu também já não sou mais ninguém de 35 nem 45 anos. Então, eu me dou o direito de ir correr a vida. Porque eu já estou na fase de ser louca. Mas aqueles que querem ter um relacionamento de casal para construir uma família, família essa que vai atrelar filhos a ela, precisa conhecer o outro um pouquinho mais, para que o outro também se desnude para ele. Então eu te conheço mais, mas ao mesmo tempo eu me desnudo para você. E você vai me conhecer mais. Todos os meus defeitos. E também a grande quantidade de qualidades que eu tenho. Porque o ser humano tem muitas qualidades, mais do que defeitos. Mas a gente entra olhando as qualidades, fantasia algumas qualidades, e quando vai conhecer o outro na intimidade, no íntimo, descobre que ele tem grandes defeitos. E esses defeitos passam a ter um peso muito maior. Só que a gente esquece que nós também temos muitos defeitos. E o outro pode colocar os nossos defeitos na balança com peso maior. Pense bem, gente. A primeira condição de um relacionamento de casal dar certo é essa: que seja fácil e que flua sem esforço, porque o contrato que você faça com essa pessoa seja transparente, seja verdadeiro, as coisas sejam claras e específicas. Especifique o que é suportável e o que é possível para você.
especifique o que é insuportável e o que não é possível para você. Desejo para vocês uma excelente tarde. E amanhã a gente continua da mesma maneira, falando de relacionamento de casal. Temos mais 4 condições, ok? Grande beijo, boa tarde, muito obrigada. Aqueles que chegaram, entraram e eu não pude falar, eu estou dando agora o meu bem-vindo e o meu boa tarde, com muita saúde e bastante luz. E amanhã, às 13 horas, estarei aqui. Grande beijo.